É isso aí, galera. Estou aqui para fazer para vocês um vídeo extra que não estava no planejamento do nosso canal, mas visto que a gente está literalmente numa situação de exceção, acho válido colocar algumas questões e algumas reflexões. Antes de mais nada, eu não quero defender aqui que essa doença seja de alguma forma subestimada. Essa crise do coronavírus é uma crise real. Eu acho que uma doença, ainda mais uma doença desconhecida, ela não deve ser subestimada. A gente tem que tomar as precauções necessárias para evitar a propagação dessa doença. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a mídia tradicional está colocando as informações de maneira a construir um estado de pânico, de histeria nas pessoas. E esse pânico é extremamente prejudicial. A gente pode ver que o medo, ele priva a gente do raciocínio. A gente começa a agir de uma forma desesperada e esse desespero não permite que a gente veja as coisas claramente e muito menos raciocine a respeito de como a gente vai lidar com elas. E aí as minhas reflexões começam a partir do ponto que a gente pode ver a quem serve esse estado de medo. O estado de medo, ele serve ao controle. A gente percebe na história que uma das ferramentas mais efetivas para exercer o controle é justamente o medo. E aí a gente pode pensar na origem desse medo. As pessoas têm medo porque elas obviamente não querem morrer, não querem que os seus entes queridos morram. E aí a gente passa pela situação da saúde, né? Desde a criação do sistema industrial no século XIX, a gente cada vez mais vem vivendo uma vida artificial. E essa vida artificial, agora falando especificamente da questão da alimentação, ela deixa a nossa saúde muito precária, né? A gente se alimenta mal, a gente se nutre mal, a gente se preocupa muito mais com o gosto, com a cor dos alimentos, com a propaganda que vende aqueles alimentos, do que propriamente com a nutrição que esses alimentos trazem para a gente. E aí existe uma outra coisa que está ligada a isso, que é o interesse da indústria farmacêutica, porque uma população que se alimenta mais consome mais remédio, consome vitaminas, consome uma série de coisas que dão dinheiro, muito dinheiro. Então, o meu primeiro questionamento a gente tinha que pensar que se a gente tivesse uma saúde boa, a gente não estaria com tanto medo do coronavírus, porque os exemplos aí recentes têm mostrado para a gente que algumas pessoas que estavam juntas tiveram contato com o vírus ao mesmo tempo, umas desenvolveram a doença e outras não. As que desenvolveram a doença é porque justamente elas estavam com o seu sistema imunológico fraco, e as outras que estavam com o sistema bom não desenvolveram a doença. Ou seja, em vez de a gente consumir tanto remédio, a gente devia se preocupar em ter uma saúde melhor, em se alimentar bem, em fazer exercícios, né? A gente sabe muito bem qual é o tipo de prática que é necessária para manter uma boa saúde, porque isso é largamente dito. E além disso, eu acho que a gente também tem uma reflexão interessante a fazer a respeito do quanto a gente é dependente das coisas que nos são entregues prontas, né? A gente está vendo uma histeria, por exemplo, nos mercados, as pessoas comprando tudo que tem na prateleira porque elas têm medo da escassez. A gente tem medo da escassez pelo único motivo de que a gente é dependente de um monte de coisa que já vem pronta para a gente. Se a gente produzisse a nossa própria comida, se a gente soubesse identificar os nossos remédios nas plantas da natureza, né, nos minerais, enfim, no que a própria natureza já tem, a gente não estaria com esse medo todo, porque se você produz a sua comida não existe escassez, correto? Então eu acho que isso pode ser um grande aprendizado para a gente, né? Eu costumo pensar que com todo problema sempre vem uma grande oportunidade, e eu acho que a oportunidade que essa crise está colocando para a gente aí é a oportunidade da gente perceber que a gente não pode ficar preso nessa sociedade de especialismos, né, onde essa coisa industrial, parece o filme do Chaplin, né, onde um cara ele trabalha numa fábrica que produz carros, mas ele não sabe nada sobre a produção do carro, sobre o funcionamento do carro. Ele sabe apertar um determinado parafuso e ele aperta 1 milhão de parafusos por dia, mas ele não entende o funcionamento do carro. Se a gente tivesse o entendimento geral da coisa,
a gente seria capaz de ter uma autonomia maior. Eu usei esse exemplo do carro, mas isso serve para várias outras coisas, né? Acabei de falar, se a gente produzisse a nossa comida, a gente não ia ter medo da escassez. Se a gente soubesse conservar a nossa saúde através dos hábitos do dia a dia, a gente não ia ter tanto medo de um vírus. Se a gente soubesse identificar a forma, né, de obter medicamentos na natureza, a gente não ia ser dependente da indústria farmacêutica que escraviza a gente, porque a indústria farmacêutica, não se iludam, ela nunca foi feita para curar ninguém. A indústria farmacêutica, ela é feita única e exclusivamente para tornar a gente dependente do que eles produzem, pela lógica capitalista, porque eles têm que vender, e quanto mais dependente a gente é, mais eles vão vender. Então, eu vou fechar esse vídeo colocando aqui a proposta de que a gente pense mais a respeito das habilidades que a gente tem. Que a gente tem que desenvolver múltiplas habilidades para a gente saber fazer muitas coisas e não ficar dependente do sistema. A possibilidade da gente começar a produzir a nossa comida, né, e não depender das fábricas e das grandes corporações de hortifruti ganzeiros, do agronegócio. E, principalmente, a gente se questionar a respeito da histeria. A gente tem que aprender agora a pensar direito, a não dar ouvido a toda e qualquer informação que chega para a gente pronta. A gente tem que aprender a questionar, a refletir e aprender a discernir as informações válidas das informações que são completamente absurdas ou tendenciosas. Então, acho que é isso, galera. Vamos passar pela quarentena, todo mundo isolado, mas a gente tem uma grande vantagem, né? Quem sobreviver tem a chance de construir uma realidade muito melhor do que a que a gente vive hoje, mas só se a gente tentar aprender com essa situação. E acho que essa é a mensagem principal desse vídeo.